Seja muito bem-vindo ao dia 9, mais um dia dessa jornada para descobrir o nosso propósito. Projeto esse que levou esse nome porque propósito significa aquilo que eu ponho à minha frente. O que eu tenho colocado à minha frente? Eu tenho que colocar a minha identidade à frente, a minha missão à frente, para que eu sempre veja e nunca me esqueça quem me chamou e pelo que eu fui chamado. Mas isso é só uma curiosidade. Porque ontem nós conversamos a diferença entre propósito e missão. Existe uma leve confusão entre as duas palavras. A gente fala que o nosso propósito é algo que na verdade é a nossa missão. E a gente fica muito confuso em executar essa missão e essas obras porque a gente não sabe exatamente o que fazer. Também conversamos ontem que o nosso propósito é exercer a nossa identidade. Mas isso pode ficar um pouco vago, não é mesmo? Eu mesmo já passei diversas vezes por esse problema de que vinha alguém me dizia, olha, você é filho, aí eu, tá, mas o que isso significa? Olha, você é governante, você foi feito para exercer governo, aí o que é exercer governo? Olha, você foi feito para ser membro do corpo, mas eu não entendia. Era como se aqueles fossem apenas jargões filosóficos ou teológicos que não tinha muito significado para mim. E nisso eu ficava muito confuso, porque eu continuava com as minhas mesmas atitudes, mas ficava falando, eu sou filho, mas o que é ser filho de fato? O que é fazer isso? O que é fazer aquilo? Porque eu entendi, beleza, eu sou. Muitas pessoas falam o que eu sou, o que é um grande problema. O que eu sou só está escrito na Bíblia. Então é por isso que hoje nós vamos fazer diferente. Ao invés de recitar diretamente o versículo para você, como eu tenho feito esses últimos dias, hoje a gente vai navegar pela Bíblia. E eu convido você, se possível, durante esse vídeo, você pegar a sua Bíblia para ler comigo. Não importa a versão ser diferente da minha versão, na verdade pode até enriquecer ainda mais o versículo você ler em outra versão diferente da minha. E aí eu te pergunto, você sabe o que significa identidade? Às vezes a gente usa tanto uma palavra que acaba perdendo o significado. A gente não sabe o peso do significado do que significa identidade. E você sabe o que a Bíblia diz sobre você, sobre qual é a sua identidade? Porque se para viver o propósito é exercer a identidade, se eu não souber qual é a minha identidade, o que é que eu vou exercer? Então, a identidade equivale à nossa forma de ser, pensar, dizer e fazer e agir. Porque aquilo que eu penso, eu digo, porque a boca fala do que está cheio o coração, e aquilo que eu digo eu vou acabar executando, eu vou acabar fazendo. Então a minha identidade é aquilo que me caracteriza, aquilo que vem de mim. Mas na verdade não vem de mim. Se você for olhar a etimologia, tem a ver com eu mesmo, como se fosse aquilo que eu sou. Mas aquilo que eu sou não vem de mim, vem da Bíblia. Então, vamos permitir que a Bíblia nos responda quem nós somos. Vamos focar hoje na identidade, porque o que eu quero, minha intenção para hoje, você entender o que significa ser filho, quais são as atitudes de um filho, para poder atuar dentro dessa identidade que é você. E aí você vive o seu propósito atuando dentro dessa identidade. Então o que a Bíblia fala sobre a nossa identidade? Ela vai dizer, nós somos criação de Deus, isso está em Efésios 2:10. Vamos lá, eu já deixei marcado aqui alguns, para facilitar, porque a gente vai usar bastante. Tá aqui, Efésios 2:10. Deixei aqui uns marcadorzinhos que é para a gente pular um pouco o tempo. Tá escrito assim, Efésios 2:10. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, somos criação de Deus para fazer boas obras e Ele já havia preparado, como a gente conversou, os vídeos passados a gente sempre estava repetindo essa ideia de que os planos para você já estão feitos, ele já te conhecia mesmo antes de você nascer e você é criação dele para executar esses planos. E o próximo, vamos lá.
O próximo é: você foi feito para fazer governo. Ah, um detalhe. A gente vai navegar pela Bíblia agora, entender quais são os pontos da nossa identidade, alguns, não todos, porque a Bíblia inteira é a respeito de Deus, a sua missão para a terra, de seu Filho Jesus e sobre nós mesmos. Mas a gente vai pegar alguns pontos aqui. Então, nós somos criação de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E a gente vai comentar bem mais aprofundado o que significa as boas obras e o que é que eu devo fazer que significa realmente ser uma boa obra. E vamos lá. Gênesis 1, 26. Esse aqui já está aqui fácil. Em Gênesis também é muito prático, né, de abrir. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à sua imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, somos imagem e semelhança de Deus. Tenha ele domínio, nós somos feitos para exercer o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Olha só. E ele abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, o Senhor quer que a gente exerça o domínio. Domine a tecnologia, domine o marketing, domine programação, domine o direito, domine a medicina, domine publicidade, domine qualquer área. Porque ele já entregou para nós isso. Ele entregou o domínio. Você pode exercer esse domínio na sua profissão, no seu hobby. Se você toca algum instrumento, você foi abençoado para exercer o domínio nesse instrumento. Alguns exemplos, o domínio é bem mais abrangente que isso, mas vamos seguindo. Você foi chamado para ser filho, como eu havia comentado antes. E esse está em João 1,12. Vamos lá, vocês vão para João 1,12. Mesmo com o papelzinho marcando ainda, tá complicado. Um papelzinho caiu já. João 1,12. Nós fomos chamados para sermos filhos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, quem crê em Cristo Jesus é chamado de filho, como também está escrito isso em João, 1 João 3,1. 1 João 3,1. Mais para trás. João 3,1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Nossa. Confirmando mais uma vez que Ele é a nossa paternidade, nós somos os filhos. Isso também vai estar escrito em Efésios 1,6. Vamos ver. Efésios, eu acho que eu perdi o papelzinho de Efésios. Vamos lá. Foi de Efésios mesmo. Quando você procura aí, eu procuro aqui também. Efésios 1,5. Olha, estava aqui o papel. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Era da vontade dele nos fazer filhos. E olha só, segundo o propósito de sua vontade, a vontade dele, o propósito dele foi nos adotar como filhos. Mais uma, nós fomos chamados, o nosso propósito é fazer membro do corpo de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta também, para acompanhar comigo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. A gente vai conversar esses pontos mais profundamente, mas eu quero dar
um overview disso tudo, porque tem muita coisa sobre a nossa identidade que a gente deixa passar batido, a gente não entende o significado e nem como atuar dentro disso. O próximo, nós fomos chamados para ser santuário do Espírito, como está escrito em 1 Coríntios 6,19. 19. Estou quase lá. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, em que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa cuidar bem do nosso corpo. Não por vaidade, não por vanglória, não por qualquer outro motivo a não ser cuidar do santuário de Deus, cuidar daquilo que Ele nos deu. Se tudo aquilo que Ele nos dá a gente cuida bem, por que do nosso corpo a gente acaba não cuidando? Próximo, nós fomos feitos para sermos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, nação santa, como está em Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, que está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa identidade aqui é maravilhosa, sacerdócio real, geração eleita. Quando a gente vai estudar um pouco mais profundo do que significa sacerdócio, do que significa ser reis e sacerdotes, vocês vão pirar com essa explicação, vai ser muito massa. A gente vai ver isso em outro vídeo. Nós somos chamados para sermos profeta às nações, como está escrito em Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Deus já nos conhecia. Mesmo antes do ventre, Ele já tinha um destino para nós, de profeta às nações. Vamos lá. Vamos para mais... Ainda tem mais alguns, mas eu espero que você esteja gostando, porque precisamos ter intimidade com a palavra, precisamos ter intimidade com a Bíblia, pegar assim nela, fazer um carinho assim enquanto lê, pegar, sentir aqui a capa, riscar a Bíblia, colorir ali as suas marcações, colocar seus insights. Eu tinha uma religiosidade tão forte que eu não queria nem dobrar um papel. Se eu dobrasse um papel da Bíblia, eu morria praticamente. Eu machuquei a Bíblia, eu não conseguia riscar, eu me sentia muito bloqueado nisso. Só que isso é intimidade com a palavra. Se tem uma Bíblia que você não quer riscar, por exemplo, essa NA aqui, eu uso ela mais para estudar. Mas tem outra Bíblia também que ela foi feita para riscar. Essa aqui, ó. Bíblia de anotações e esboços. Quando você abre ela tem espaço nas laterais para você riscar o que você achar interessante, fazer o esboço, preparar alguma coisa. Tem intimidade com a Bíblia. O próximo. Nós fomos chamados para sermos descendência de Abraão. Tá, Gustavo, mas o que isso me importa? O que me importa ser descendente de Abraão? Depois vai conferir quais são as bênçãos de Abraão. Porque se nós somos filhos de Abraão, nós também somos alvo da promessa. Olha só como está em Gálatas 3,29. Se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vale a pena dar uma lida nessa promessa, mas a gente vai fazer isso num próximo vídeo, não vai ser hoje. Nós fomos chamados para sermos amigos de Deus, como está em João 15,15, que diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Nós somos amigos de Deus. E nós também somos os ramos da videira. Olha só. Está em João 15,5, mesmo capítulo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem pertence em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês nada podem fazer.
Aí você pode me perguntar, beleza, Gustavo, você leu um monte de versículo, mas eu não entendi muita coisa, eu não sei como é que eu posso aplicar isso. Vou lhe dar um exemplo. Entender que nós somos os ramos da videira é entender que se nós permanecermos nele, nós daremos frutos. É natural dar fruto. A prosperidade, o crescimento é natural, basta nós estarmos nele. Eu não preciso falar, caramba, eu não gero fruto, eu não estou crescendo, eu não estou sentindo que eu estou evoluindo. Mas isso é natural. O crescimento é natural quando se está enxertado na videira. Então, reconhecer que eu sou um ramo me liberta de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E sim, fazer aquilo, o propósito que ele me destinou, que é naturalmente crescer porque eu sou um ramo dele. Isso é um exemplo de como entender uma passagem dessa que diz o que nós somos vai libertar nas nossas vidas. E a Bíblia traz ainda muitos conceitos do que pertence dentro da nossa identidade, do que somos, qual é o conjunto que nos define. Viver segundo essa identidade é concretizar a renovação da mentalidade, gerando ações. Como está escrito em Romanos 12:2, precisamos renovar a nossa mente segundo a mente de Cristo. E renovando a nossa mente, ou seja, renovar a nossa mente com a identidade. Depois você pode pegar esse vídeo, voltar, dar pausa no versículo, pegar o versículo e internalizar ele, internalizar. Então quer dizer que eu sou criação de Deus, quer dizer que eu fui chamado para exercer governo, quer dizer que eu fui chamado porque eu sou imagem e semelhança dele, eu sou filho, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou santuário do Espírito Santo, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, eu sou profeta das nações, eu sou descendência de Abraão, herdeiro da promessa, amigo de Deus, ramo da videira. Caramba, quando eu entendo tudo aquilo que eu sou, porque ele me disse que eu sou, minha vida vai fluir. Como eu dei o exemplo do ramo. Eu não preciso me esforçar para produzir o fruto, porque estar nele é natural produzir o fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Então, gerar as obras a partir da nossa mentalidade, a partir da mudança da nossa mentalidade, porque afinal, fé sem obras é morta. Mudar a mentalidade, mas não mudar as nossas atitudes, é pior até do que não mudar, porque você se torna refém daquilo que você sabe e não põe em prática. Porque, como diz Tiago, aquele que sabe o bem não faz assim peca. Então precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos, precisamos colocar em prática a nossa identidade. Afinal, o propósito é exercer a identidade de filho, exercer a identidade de governo, exercer a identidade de membro do corpo de Cristo. Certo? Mas eu queria uma proposta bem mais pragmática, tipo assim, é isso, isso e isso. O filho age dessa forma. Eu vou agir segundo dessa forma. E é isso que eu quero trazer para esse vídeo de hoje, porque exercer a identidade de filho, nós precisamos entender como se comporta um filho à luz da Bíblia. Segundo a Bíblia, o que significa ser filho. E quando falamos que somos filhos, nós temos grande responsabilidade em entender o que significa ser de fato filho. O maior e melhor exemplo que podemos usar é Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, unigênito do Pai, ressurgiu e se tornou primogênito de muitos irmãos. Então, ele é o maior exemplo que podemos ter quando se trata de ser filho. Ele é o maior exemplo, mas nós também vamos usar vários heróis da fé para entender como eles viveram, para entender como nós podemos viver. O que eles fizeram que Deus se agradou, que Deus gostou, porque nós fomos chamados para ser semelhante a Jesus, para ser semelhante aos profetas, para sermos filhos dos profetas, como está escrito também. Então, hoje, na verdade, é a parte 1, e eu quis dar esse overview bem geral de identidade. E amanhã nós vamos entrar bem mais profundo no primeiro tópico. Filho. O que um filho faz? O que é ser filho segundo a palavra? E aí a gente vai colocar isso em ação. Olha, o que você tem ouvido?
está enchendo o seu coração? Você tem sentido a verdade? Tem sentido a palavra entrando na sua vida? Não deixe de comentar aí embaixo se algum tópico não ficou tão claro para a gente explicar um pouco mais, para a gente bater um papo, porque estamos nessa jornada juntos. Afinal, o meu propósito não é sobre mim mesmo, mas sobre pertencer também a uma membresia, a ser corpo de Cristo. Nós crescemos juntos. Então, eu te espero amanhã e amanhã a gente vai aprofundar em cada ponto daquele. Vai ser muito impactante porque vai ser realmente assim, isso significa isso, então vivo de acordo com isso. E aí a gente vai realmente clarificar as nossas ideias, porque afinal, se eu falo você é filho, haja como um, pode parecer bem confuso. Para mim era bastante. Mas quando a gente entende isso, facilita muito a nossa vida. Então até amanhã. Valeu!